Fala, meus amados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlan Sena, da disciplina de Educação Física aqui da plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre skate, beleza? Lembrando que isso é uma atividade, tá? Que faz parte das atividades curriculares complementares que é patrocinada pelo governo do estado do Maranhão, beleza? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Práticas corporais de aventura, que é onde está inserido, tá, a modalidade de skate. Então, o que são essas práticas corporais de aventuras? Vamos lá entender os conceitos. As práticas corporais de aventura são atividades físicas que buscam superar os desafios e as imprevisibilidades do meio ambiente desafiador, criando uma sensação de vertigem com o máximo de controle dos riscos. Elas são classificadas conforme o meio ambiente que elas são exploradas. Então vejam, as práticas corporais de aventura, elas buscam essa imprevisibilidade, tá, do ambiente que vai ser praticado, tá, levando ao que eles falam aqui, sensações de vertigem, tá, ao desafio que tem naquele ambiente, mas sempre tendo controle sobre os riscos, tá? Então, se ela for praticada na natureza, vai ter sempre os materiais de segurança para que não ocorram acidentes, tá? E se ocorrerem acidentes, eles sejam os mínimos possíveis em níveis de gravidade. Então, as práticas corporais de aventura, elas buscam esses desafios, elas buscam vencer os obstáculos que são oferecidos pelo ambiente que está sendo praticado. E aí ela vai variar dependendo desses ambientes, que é o que a gente vai entender um pouco agora. Ó. As práticas corporais de aventura, elas podem ocorrer tanto na natureza como nas vias urbanas. Então essas são as classificações das práticas corporais de aventura. Prática corporal de aventura na natureza, prática corporal de aventura urbana. As práticas corporais na natureza, elas vão explorar os ambientes naturais, tá? Levando a tudo aquilo que a gente falou ainda há pouco, as sensações de vertigem, os riscos controlados, tá? Nos ambientes naturais, nos rios, em estradas, em montanhas. Então esses são os ambientes que são praticados, tá? As práticas corporais de aventura na natureza. E aí nós temos aqui alguns exemplos, ó, as trilhas, alpinismo, alvorismo, o surf, canoagem, paraquedismo. São exemplos de práticas corporais de aventura na natureza. E as práticas corporais de aventuras urbanas, elas buscam, são ambientes que buscam imitar, tá, essas dificuldades que existem no meio natural. Então, vão ser o que a gente chama de a natureza de cimento. São regiões que são manipuladas pelo homem para gerar a dificuldade do ambiente, feito com cimento ou até com outros materiais, tá, que vão ser utilizados para essa prática, que a gente denomina de prática corporal de aventura urbana. Que são elas, ó, o skate, tá, é um exemplo de prática corporal de aventura urbana, parkour, práticas com bicicletas, né, escaladas artificiais, são exemplos de prática corporal de aventura urbana, beleza? Deu de entender essas duas classificações para a gente conhecer agora um pouco sobre o skate, beleza? Então o skate, ele surgiu ali na Califórnia por volta de 1950 a 1960. Então a Califórnia, para quem não sabe, é uma cidade praiana. E aí, como eu citei no exemplo agora há pouco, de que as práticas corporais de aventuras urbanas buscam imitar as dificuldades, né, que existe na área natural, o skate ele é uma reprodução disso. Então, como Califórnia é uma cidade praiana, o skate ele deriva do surf. E aí vão ter duas, três histórias que buscam contar
como que foi o surgimento do skate dentro dessa cidade. Uma delas, né, diz que eram as crianças e adolescentes que utilizavam os patinetes, tá? Eles utilizavam os patinetes como skate. A outra era de que os patins, tá, que eram muito comum nessa época, os patins, eles tiravam as rodas e colocavam, anexavam numa madeira e faziam, né, o manuseio desse objeto. E a outra eram de que os surfistas, nos períodos em que as ondas estavam baixas e eles não conseguiam fazer as suas manobras, tá, na praia, eles adaptavam para o solo. E aí eles pegavam as suas pranchas, colocavam lá as rodas de patins e nascia então o skateboard, tá? Que é o skate, que é o tema da nossa aula de hoje. Então essas são basicamente aí as 3 linhas de criação e surgimento dessa modalidade do skate, tá? Mas surgiu na cidade de Califórnia por volta aí de 1950 a 1960, beleza? E aí no primórdio era o que? As rodas dos patins, elas não eram tão flexíveis. Algumas eram até de aço, porque a forma como eles utilizavam era apenas para o uso da velocidade. Eles não faziam o uso das manobras que são bem tradicionais hoje no skate que a gente conhece. Era apenas para uso de velocidade. Então, colocavam as rodas de ferro, que não davam aderência e não davam essa maior fixação no solo, mas davam para os praticantes uma velocidade. Então essas eram as rodas que eles utilizavam. Porém, com o passar do tempo, à medida que o esporte ele foi se popularizando na cidade, começou a ter o desenvolvimento, né, das partes que compõem o skate. E uma delas foi a roda. Talvez tenha sido o maior o maior desenvolvimento para a modalidade foi a modificação da sua roda. Então, em 1964, o skate teve sua primeira grande evolução. O engenheiro químico Frank descobriu uma composição chamada uretano, e aí ele fabricou essa roda de skate com essa substância de uretano, que é uma substância mais flexível, tá? Que permitia que o skate tivesse um pouco mais de aderência com o solo. Isso facilitou o surgimento de várias manobras. E aí isso tornou-se um atrativo, fazendo com que o skate se popularizasse nessa cidade, chegasse, né, nessa geração mais nova, ganhasse um público maior, e aí entra um público maior, entra a mídia, entra o marketing, começa a produzir para aquele público. Então, esse desenvolvimento das rodas de uretano talvez tenham sido o up que fez a evolução do skate, que eram feitos com rodas, né, no início rodas de metal, que não dava essa aderência e não dava essa malemolência para os praticantes fazerem as manobras que são tão normais hoje dentro do skate, beleza? E aí aqui nós temos alguns dos componentes, né, do skate, que vai ser o shape, que vai ser a madeira que é utilizada, tá, para anexar as rodas, em que o indivíduo fica em cima. Então essa parte a gente chama de shape. Vão ter as rodas, como eu falei, formadas através do uretano, tá? Uma substância que é mais maleável, que dá uma flexibilidade maior e facilita a aderência dessas com o solo. Vão ter os truques, que vão ser tipo a mola, né, dos carros, se a gente for fazer essa comparação, onde são anexadas as rodas e ele fica anexado no shape, tá? E ele tem uma flexibilidade que permite com que o indivíduo ele mude de direção e façam
as manobras no skate, vão ter os rolamentos, tá bom? Aqui vai ter a lixa, né? Que é o que permite uma maior aderência do shape com o solado, tá, do tênis do praticante, para que o skate em si ele possa ficar mais interligado com o pé do indivíduo que está sobre o shape. Então, essa lixa ela dá esse grude maior no skate para facilitar essas manobras. Por cima das lixas vem os grip tapes, tá? Que vão aumentar mais ainda essa conectividade entre o skate e o solado, né, do pé do indivíduo que está praticando, certo? E o nose tal, que vai ser essas ondulações que tem no final do skate, tá? No início e no final, na verdade, do skate, que são essas elevações. Isso permite com que os indivíduos eles pisem nessas elevações e possam movimentar o skate para fazer a sua manobra. Então eles usam essas regiões como áreas de alavanca, para que o skate ele possa rotacionar, para que ele possa girar em torno de si mesmo, e assim eles vão fazendo as suas manobras, tá bom? Então essas são as partes que compõem o skate. E aí no Brasil, o skate ele chega por volta de 1965, ele chega através de turistas, né, que foram até os Estados Unidos, conheceram a modalidade e aí trouxeram essa modalidade para cá, mas a principal cidade onde se iniciou a prática do skate foi no Rio de Janeiro. Uma outra forma de ter chegado aqui, segundo os historiadores, foi através dos visitantes estrangeiros. Então, pessoas que vinham dos Estados Unidos para cá, visitar o Rio de Janeiro, e traziam consigo, né, os seus skates para fazer a sua prática enquanto estavam fazendo a sua visita pelo Rio de Janeiro. Então, essas duas formas do skate ter chegado até o nosso país. E aí, em 1974, foi realizado no Clube Federal do Rio de Janeiro o primeiro campeonato de skate brasileiro, e no mesmo ano foi inaugurada a primeira pista no Brasil. Então vejam, o primeiro campeonato, a primeira pista no Rio de Janeiro, onde foi o local que recepcionou, tá, esses primeiros praticantes dessa modalidade, que depois se espalhou por todo o Brasil, logicamente, e é praticado aí em praticamente em todos os estados, lógico que com uma maior predominância em algumas regiões, porém, vários estados, né, do nosso país têm a prática do skate, tem áreas que são adequadas para a prática dessa modalidade, né? Como a gente falou lá no começo da aula, as práticas corporais de aventuras urbanas necessitam dessa adaptação do ambiente, dessa criação desse ambiente, e para o skate não é diferente. Então, é bem comum a gente ver nas praças as áreas, né, os locais onde eles podem fazer as suas utilizações, podem fazer as suas manobras. Então, são espaços que foram adaptados para essa prática corporal de aventura. Então, todo o Brasil a gente consegue ver em várias praças, praticamente todas as praças têm uma área que possibilita a utilização, tá, dessa prática esportiva devido ao seu crescimento, né? Devido à sua propagação e à sua popularidade dentro do nosso país. E aí isso fez nascer vários esportistas de renome que conseguiram consolidar esse esporte dentro do Brasil. Então a gente tem nomes como Bob, Dora
Varela, tem a Raíssa Leal, que é maranhense, né? E já foi medalhista olímpica e representa esse esporte. Tanto a gente pode falar a nível estadual, porque vem crescendo essa prática dentro do estado, mas a gente fala também de uma questão da igualdade de gênero, porque são várias meninas que estão inseridas nesse esporte, mostrando que o skate ele não é só para meninos, que ele é praticado também por meninas e que isso não pode ocorrer tanto no skate quanto nos demais esportes. Então ele vem se propagando, vem crescendo e, melhor do que isso, vem crescendo em todos os sexos, né? Em todos os gêneros, tá bom? Então essa foi a aula sobre skate de hoje. Vamos para a resolução da nossa questão, para a gente finalizar o nosso conteúdo. As práticas corporais de aventura, elas são classificadas como, letra A, práticas corporais de aventuras seguras e práticas corporais de aventura arriscada. Letra B, práticas corporais de aventura na terra e práticas corporais de aventura na água. Letra C, práticas corporais de aventuras masculinas e práticas corporais de aventuras femininas. Letra D, práticas corporais de aventuras urbanas e práticas corporais de aventura na natureza. E letra E, práticas corporais de aventura terrestre e práticas corporais de aventura aquática. Com isso, a resposta correta é a letra D, práticas corporais de aventura urbanas e práticas corporais de aventura na natureza. Essas são as duas classificações para as práticas corporais de aventura, qual a gente falou no início da aula. Urbana e na natureza. A prática corporal de aventura urbana com os ambientes tentando imitar as situações que ocorrem no ambiente natural, certo? E dentro dessa prática de aventura, de prática corporal de aventuras urbanas, a gente falou sobre o skate, beleza? Que buscou imitar o que ocorre no surf, que já é uma prática corporal de aventura na natureza, tá bom? Então a gente contextualizou, falou um pouco da história desse esporte e dos principais nomes que temos aí dentro do nosso Brasil, dentro da modalidade do skate, beleza? Com isso a gente finaliza a nossa aula. E tem mais uma questão aqui pra gente. Isso, vamos lá para mais essa questão. Ao longo dos anos, o skate passou por diversas transformações. As rodas de metal foram substituídas, permitindo maior aderência e controle. Qual material foi utilizado? Letra A, uretano. Letra B, urano. Letra C, carbono. Letra D, poliuretano. E letra E, benzeno. Então, a resposta correta, né? Letra A, uretano, que foi a substância que permitiu ter uma evolução do skate com a modificação da roda, que era antes de metal, e passou a ser feito de uretano, tendo mais flexibilidade, permitindo com que as manobras elas fossem mais radicais. Isso atraiu mais público para essa modalidade, atraiu também a mídia, o marketing, e cresceu todo um público em cima dessa modalidade. Beleza? Agora sim. Com isso a gente finaliza a nossa aula. Não esquece de seguir a gente, tá? @plataforma Gonçalves Dias, lá no Instagram. Segue a gente também no YouTube. Curte, compartilha as nossas aulas, beleza? Para ajudar a divulgar esse trabalho que é feito para vocês. Não esquece também de acessar o plano de estudo, tá? Que está aqui abaixo no link para vocês terem mais informações, beleza? Com isso a gente finaliza a nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.